sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Diálogos Terapêuticos. Hoje o nosso papo é sério, urgente e muito necessário. Você já se sentiu tão exausto que mesmo dormindo um final de semana inteiro, parece que nada mudou? Isso pode ser muito mais do que um simples cansaço, pode ser burnout. E para desvendar tudo sobre esse tema, eu não estou sozinha. Tenho comigo duas mulheres incríveis. A Janilana, especialista em saúde mental, e a Simone Sachô, que além de especialista, também vai trazer sua vivência e seu conhecimento para nos ajudar a entender como identificar e lidar e também apoiar um amigo, um colega, um familiar que possa estar passando por isso. Então, não é novidade que eu, a Jane, a Simone, somos responsáveis por esse canal. E estamos aqui sempre trazendo assuntos interessantes, novidades para debates, reflexões, mas hoje nós estamos trazendo esse assunto que é muito recorrente e é muito importante a gente identificar. Então, fique conosco, porque no final vamos ter um teste rápido e simples, para que você descubra se é burnout ou é só cansaço. Pode ser o alerta que vai mudar sua vida. Então, nesse momento, vamos começar com a Jane. Jane, afinal, o que é burnout? Muitas pessoas ainda não sabem, né? Ainda tem essa dúvida, ou às vezes nem ouviu falar. Tem como você trazer para a gente o que é isso? Boa noite, Rosânia. Boa noite, Simone. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de falar primeiro o significado da palavra burnout. Né? Burnout, em inglês, significa queimar até o fim. Ou seja, a pessoa com burnout é aquela pessoa que ela está trabalhando, ela está indo até o extremo das suas forças. Então, muitas pessoas, elas acham assim, que o burnout e um cansaço é a mesma coisa. E não. O burnout, ele é um cansaço extremo, um cansaço físico, emocional, tudo isso relacionado a um desgaste no trabalho. Entendi, Jane. Então, realmente a pessoa tem que entender que esse cansaço, essa exaustão tem a ver com a parte do trabalho, né? Ela tem que identificar isso nela, né? Porque muitas das vezes a pessoa também pode achar, eu estou cansada, eu estou exausta, por conta disso ou por conta daquilo. Realmente pode ser também, mas ela tem que ver que essa relação tem que estar ligada diretamente ao trabalho que ela está exercendo, que pode ser muitas horas, né? Uma carga muito grande, ou realmente um peso emocional muito grande, se tratando de determinadas profissões, como a parte da saúde, os médicos, que têm que lidar ali entre vida e morte, os policiais, né? E os professores, né? Que muitas vezes têm que estar lidando ali com o estresse e até mesmo com a rebeldia dos alunos, né? Então, é bom, né, que as pessoas entendam essa partezinha também, não é isso, Jane? E isso, é exatamente isso. É a pessoa que ela se doa tanto, né, que ela vai consumindo toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu brilho, e ela não consegue recarregar essa bateria com uma simples noite de sono, né, com um descanso de final de semana, porque esse desgaste mental e emocional consome toda essa energia e essa pessoa não aguenta mais. Então, o burnout, ele está relacionado a uma carga excessiva. É como eu falei do queimar, como uma vela. A vela, ela queima e ela se desgasta toda. Essa pessoa também. Ela queima toda a sua energia, se doando o tempo inteiro ali com cargas exageradas de horas extras. O turno, né, igual você falou, sobre médicos, enfermeiros. Então, a pessoa está ali, ela está trabalhando, lidando com a morte, lidando com sofrimento, lidando com doenças, com pessoas naquele ambiente pesado, e a pessoa ela não trabalha só horas normais. Então, ela acaba, muitas vezes, ela tendo que dobrar por causa do próprio ambiente exige.
Então, essa carga, principalmente em determinadas áreas, determinados trabalhos, faz com que essas pessoas, elas se gastem muito mais. E aí, esse tempo prolongado, tanto diário, mês a mês, ano a ano, então isso vai chegando um momento que a pessoa não aguenta mais, o corpo dela, ele não resiste mais tanta sobrecarga. É uma sobrecarga mesmo. E, Simone, o que você tem a dizer sobre o burnout também, assim, para as pessoas poderem ficarem alerta a tudo isso? Então, tem sinais, né, que é importante a gente ficar alerta, né? A burnout, eles dá sinais de alerta para a gente, né? Tipo assim, ó, uma fadiga constante, que você não consegue descansar, né? Por exemplo, assim, ó, mesmo que você fica final de semana sem dormindo o tempo todo ou sem fazer nada, parece que você está sempre cansado, não adianta, né? Uma falta de motivação até nas atividades físicas, né? Ou aquelas atividades que dão prazer, até de lazer mesmo, né? Uma irritabilidade, uma impaciência, todo momento, qualquer situação às vezes explode, tá? Uma dificuldade de concentrar. Isso tudo, né, são sinais de alerta, né? E, por exemplo, a alteração no sono também, muitas vezes, a falta de apetite, entendeu? E essa questão do sono, a pessoa às vezes ou não consegue dormir, ou então dorme, e assim não consegue, sabe? Então, isso são sinais que a gente já deve, né, ficar alerta e observar, em observação mesmo, até para ver se isso é uma coisa constante, até na vida, né? Quando vai trabalhar, o trabalho que não... o ritmo do trabalho, a pessoa não consegue, né? Fica procrastinando, fica cada vez mais lenta, tá? Então, isso já são sinais que a gente tem que começar a se alertar. E você falando assim, ô Simone, a gente também fica pensando muito na autocobrança, né? Que muitas das vezes os clientes chegam até nós, né, se sentindo dessa forma e ficam se cobrando e estar sempre perfeito, estar sempre com energia lá em cima, e não entende por que está passando por aquele momento ali de extremo cansaço mesmo, né? Que é aquele cansaço, né, que dorme, como a Jane falou, dorme, acorda, mas não refaz, né, a energia, né? Então, é algo assim que realmente tem que prestar atenção. Inclusive, eu estava pensando, as pessoas que trabalham, né? Ali, aquela equipe de trabalho, que geralmente as pessoas não trabalham sozinhas, e aí ela tem que lidar com o amigo nessa situação, né? Aquele amigo que está sempre irritado, aquele amigo que às vezes não está produzindo muito, até mesmo os chefes, né? Que às vezes podem olhar para isso e achar que o funcionário não está mais dando o suficiente como ele dava antes, né? Que dava conta de tudo, que estava ali, né? Assim, inteiro, vamos dizer assim, para o trabalho, né? E às vezes não identifica que isso pode ser uma doença, que ele pode sim estar muito sobrecarregado, né? E às vezes, né, a pessoa coloca vamos supor, aquela máscara de que está tudo bem, mas lá dentro sabe que não está, e vai levando a vida assim naquela dificuldade, naquele peso, até porque precisa, né? Hoje em dia, né, todos nós precisamos trabalhar e tem pessoas que têm, né, seus compromissos e tem aquela responsabilidade, aquele peso da responsabilidade das contas, da casa. Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que ter aquela empatia com o colega, de repente até alertá-lo, né?
olha, se cuida um pouquinho, tenta diminuir, né, a carga de trabalho, até mesmo em casa, tenta ver se consegue, né, ter uma vida mais leve para poder compensar, porque a gente sabe, principalmente as mulheres, né, elas chegam em casa ainda tem que dar conta de tudo, de casa, filhos, né, tudo isso, então acaba que é mais um peso a se levar, né? E Inclusive, pode falar, Jane. inclusive, Rosânia, a maioria das pessoas que tem o burnout são pessoas muito perfeccionistas, são pessoas que elas querem dar conta. Elas querem dar conta de tudo, elas querem fazer tudo certo, querem se esforçar ao máximo, né? Então, assim, geralmente são pessoas perfeccionistas que têm essa dificuldade de dizer não. Então, se o patrão pede, ou alguém está ali, igual você falou, está no trabalho com outras pessoas, ela está vendo que o trabalho não vai dar conta, não vai, é preciso ser realizado naquele dia, ela se dispõe. Entendeu? Ela se dispõe a ficar, ela se dispõe a trabalhar, ela se dispõe a dobrar. Então, ela acaba desgastando e trabalhando muito por ela não saber dizer não. E isso faz com que ela acabe, né, como eu falei, trabalhando às vezes até mais do que o necessário. Ela acaba ficando mais horas, entendeu? Uhum. Então, Se isso doando também. mais, né? Uhum. Isso. A pessoa se doa muito. E Então, como você Simone, pode concluir. E como você falou, geralmente, aqui no Brasil também já tem pesquisas onde as mulheres são que mais são diagnosticadas com burnout. Nossa. Uhum. Realmente, né? A mulher tem essa sobrecarga, né? Maior, né? Por ter que lidar, né? Até culturalmente, né? Falando, né? Que além de trabalhar fora, ter que lidar com a casa, com os filhos. Então, ela mesmo se cobra, né? Ela É mesmo se muito mais, né? Na verdade, duplifica, né? Porque o que acontece? Trabalha, às vezes, um dia inteiro, chega em casa, né? Tem os filhos, tem a casa, tem, né? Então, eu mesmo conheço pessoas que trabalham de 7 às 6 da tarde, chegam em casa, vão ainda fazer janta, cuidar fazer os deveres com os filhos, né? Cuidar dos filhos, conversar, dar atenção, e a jornada da casa, lavar roupa, limpar a casa, todas essas coisas que, assim, na verdade, em vez de ser 12, 10, 8 horas trabalhadas, que seja, se torna, às vezes, 16, né? Porque, então, não tem como não esgotar, né? Não tem e como não esgotar. E é um esgotamento físico e mental também, né? É Mental, muito importante a Então, pessoa mental. ver isso, né? E muitas das vezes a pessoa pode até confundir, assim, não é bem confundir, mas é como se os sinais, né? Pode vir como uma depressão, como uma síndrome do pânico, ou até mesmo um transtorno de ansiedade. E isso tudo já são sinais do burnout, né? Porque o burnout ele vai vindo até realmente a pessoa às vezes parar, né? É como se fosse agora, acabou, parou. A pessoa acaba indo ter que parar no médico, né? Aí ela às vezes desmaia e tem às vezes Né? um problema pior, às vezes, né, de um problema de coração, de pressão muito alta, e aí a pessoa precisa, né, entrar numa medicação, precisa de fato procurar um especialista à força, né? Porque ela realmente chegou ao extremo, né? Então, o importante é que não chegue ao extremo, né? Então, Simone, você tem como mostrar, falar para a gente, e como a pessoa vai identificar isso? Assim, como é que ela sabe se é só cansaço ou se ela realmente já está nessa fase aí do burnout? Então, geralmente, né, por exemplo, se eu estou me sentindo esgotado o tempo inteiro, ou quase todos os dias, né, isso já é um sinal de alerta,
tá? É, a dificuldade de concentrar no trabalho, também, né? É aquela coisa assim, toda hora dispersa, não tem mais aquele ânimo, aquela vontade, né, de trabalhar, quer dizer assim, ó, às vezes a gente já, o cansaço é tanto que a pessoa acorda e até sem vontade de ir trabalhar. Pode até gostar do trabalho, do que faz, das coisas, entendeu? Da sua atividade, mas não tem ânimo, não tem, né? Perde totalmente, entendeu? Esse ânimo, né? Então, fica completamente irritado o tempo inteiro, por qualquer coisa. O emocional, qualquer coisa explode, qualquer coisa chora, entende? Então, claro que, o que é importante a gente acrescentar aqui, que esses alertas, né, a gente não vai já, estou com esses sintomas, então eu estou com burnout. Não, quem vai identificar isso vai ser um médico. Isso é importante a gente falar, porque, de repente, às vezes as pessoas já vão, né, pensando, diagnosticando, né? Então, assim, e às vezes, como tu mesma falou, Rosane, às vezes existe tem outras doenças, outros sintomas que também são parecidos, né? Então, às vezes, confunde. Então, o que é importante a gente ver? Quando a gente está ultrapassando o nosso limite, a exaustão, o burnout é aquela exaustão que a gente não suporta mais, né? Então, isso é importante a gente ficar sempre alerta, sempre de olho, e são sintomas de esgotamento total, né? Que assim, aquele sintoma que a gente assim dorme e no outro dia parece que a gente não dormiu, não deitou na cama, parece que a cabeça trabalhou o tempo inteiro e parece que tu caminhou a noite toda, que o corpo está assim exausto, né? E então é imprescindível isso, ficar se observar, né? E consultar o médico, sim, até para ele, para começar a estudar esses sintomas e ver o que é, né? E a pessoa tem que ficar bem atenta, né, Simone? Porque é um transtorno que ele é difícil de ser diagnosticado, é difícil. Sim. Então, assim, até que o médico faça todos os exames para ele detectar que realmente você está com burnout, vai um processo. Então, não é como diz Souza, é um simples cansaço, não. Então, assim, é algo que você tem que ficar atento, mas você tem que fazer essa investigação e mesmo até ir no médico mesmo, buscar essa investigação, porque às vezes você vai no médico, é igual você falou, médico, você está só com cansaço, você está estressado, tira um fim de semana, descansa, aí a pessoa tira um fim de semana, descansa, e não descansou, entendeu? Então, assim, ela tem que voltar, ela tem que insistir, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas, elas preferem, né, para não ficar aí levando atestado, faltando de trabalho, ela acaba deixando isso acumular, quando ela vai ver, ela já está mesmo no burnout. Então, assim, a gente tem que entender que hoje já é doença de trabalho. Sim. Se você está com esses sintomas, você pode ser afastado para que você possa se tratar para poder melhorar mais rápido. Porque é aquela coisa, quanto mais rápido você se trata, mais rápido você se cura. Então, a gente não pode deixar que isso se estenda muito. E nem correr o risco de ser, às vezes, até demitido. O patrão ou o supervisor, quem está ali, né, vendo aquela pessoa que fazia tudo certo, que trabalhava muito, de repente, perdendo o rendimento,
e ela não comunica, ela não, né, só vai lá e te pega uma atestado, ou então está tentando trabalhar e não está dando conta, ela pode ter um emprego, sendo que ela poderia se tratar, né, e se manter no emprego. É aquele, né, de ser demitido, né? Uhum. E uma maneira, assim, né, dessas questões que a gente colocou, né, é até ter em mente sempre um testezinho, né, assim, tipo, se eu estou, por exemplo, nessas questões que eu coloquei, né, se sentir esgotada quase todos os dias, ou todos os dias, tendo dificuldade, né, de concentrar no trabalho, de perder a motivação naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho prazer. Se eu estou me irritando todo momento, a qualquer coisa eu estou explodindo, sem paciência toda hora, né? Se essa exaustão, mesmo eu descansando, ela continua, então a gente, assim, se a gente diz sim para essas questões aí, por exemplo, de 4 a 5 pontos, né, é uma forte indicação, né, de burnout. Então, assim, está na hora de consultar um médico e observar e ver isso aí, né? Se deu uns 2 ou 3 sim aí para essas questões, o estresse está começando a aparecer. Uhum. Entende? Então, assim, ó, é para ficar em alerta mesmo. Uhum. Entendi. Então, essa é uma forma aí, né, das pessoas fazer esse testezinho, né? Um Vamos lá, testezinho. olha, tudo que ela falou se encaixa com o que eu estou sentindo. Então, nossa, ó, eu vou ver, isso não é normal, né? Eu vou buscar, de fato, uma ajuda, né, Jane? E como é que seria, Jane, esse tratamento para as pessoas entenderem? Como é que ela busca essa ajuda? Como é que ela trata essa doença, né? Que é uma doença. Uhum. A partir dos sintomas, né, como a Simone falou, ela já deve procurar um médico. Então, um médico, um terapeuta, vai estar identificando em que nível está. Se é só um estresse, se é uma depressão, se é só uma ansiedade, se é só mesmo um cansaço, só um cansaço exagerado, e se é um burnout. Então, são níveis, e todos eles têm que ser olhados, todos eles têm que ser identificados e tratados. Se for o burnout, às vezes essa pessoa vai precisar de medicação, né? Às vezes ela vai precisar de medicação, ela vai precisar de afastamento do trabalho, ela vai precisar de realmente parar. E aí, junto com isso, vem, né, toda uma terapia aí junto. É uma alimentação saudável, é uma atividade física, para que ela possa se cuidar, porque às vezes também a pessoa assim, não, eu não estou com tudo isso, não. Então, eu não estou com burnout, vou ficar tranquila. Mas toda doença, ela começa com pequenos sinais. É se observar, né? É se observar. Isso é muito importante, né? A gente ter essa observação, assim, muito bom essa conversa, né? Que a gente entende que muitas pessoas não sabem, né? Que estão passando por isso e estão carregando esse peso todo, achando que não tem jeito, que é assim mesmo. Então, existe um tratamento, existe uma forma de se cuidar, não precisa ser desse jeito, né? Inclusive, eu vou trazendo uma reflexão aqui, né, para as pessoas em relação a isso, que o burnout não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você tentou ser forte por muito tempo sem se cuidar, sem olhar para esses sinais. E se você se identificou com o que nós falamos hoje, procure ajuda e lembre-se, o seu bem-estar, sua saúde, vale mais do que qualquer trabalho, do que qualquer prazo, do que qualquer esforço. Então, eu também quero deixar aqui um convite muito especial para os terapeutas. Eu quero deixar para os terapeutas que nós temos um grupo de WhatsApp, tá? E temos uma troca muito genuína, muito bacana, um crescimento constante na área de terapia, os terapeutas que estão começando agora.
e também os outros que já estão nessa área há muito tempo. Então, pode se inscrever, né? Pode entrar no link, né? Que vai lá direto lá para o WhatsApp. E as outras pessoas também, né? Todo mundo, muito obrigada pela participação, né, de vocês aqui no canal com a gente, está sempre interagindo, está sempre dando joinha, se inscreva, né? E se esse papo que nós tivemos foi interessante para você, foi uma descoberta valiosa, aproveite e deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que possam estar precisando. É uma forma de você estar ajudando alguém da sua família, ou um amigo, ou até mesmo alguém do seu trabalho, né? Às vezes a gente não quer falar diretamente, a gente já compartilha um videozinho que ele olha, vê, se identifica, né? Isso é muito valioso. Inclusive, agora eu quero passar para a Jane, para ver o que a Jane tem para nos dizer. Nós temos aí um grupo, a gente também vai colocar o link aqui, chama Despertar Terapêutico. Então, neste grupo, a gente conversa, né? A gente coloca dinâmicas, a gente coloca exercícios, e a gente também tem aí uma terapia em grupo. Então, isso ajuda muito para a pessoa poder, ela se descobrir, trabalhar ali seu autoconhecimento, as suas descobertas, para que ela possa ir se desenvolvendo a cada dia e também ela relaxar, conversar, ela expor suas ideias. Então, assim, esse grupo também ele é muito bom e esse grupo é para qualquer pessoa. Então, quem quiser também pode estar entrando aí no link, no nosso Despertar Terapêutico, entrar, que isso faz super bem para cada um de nós e ajuda muito para que a pessoa possa aí estar desenvolvendo a sua mente, desenvolvendo o seu emocional e se descobrindo também. E se cuidando. Então, ó, pessoal, são 2 grupos, tá? Um para os terapeutas e outro para todo mundo. Então, você que está aí junto com a gente, que está sempre buscando um autoconhecimento, querendo aí cuidar mais ainda da sua saúde mental, do seu emocional, aí vocês entram por esse link também, que vai ficar aqui também, né, Jane, na descrição? Sim, vai. Isso aí. Isso aí. Então, Simone. é isso. Então, assim, eu agradeço em nome, né, em meu nome, em nome de todas nós, né, nós 3 aqui, e uma boa noite para vocês, e quero que vocês, então, inscrevam no canal, participem, escrevam nos comentários, escrevam aí o que achou desse nosso papo aqui, desse nosso diálogo terapêutico, tá? E participem dos nossos grupos também, terapeutas, entrem no link, né, nesse grupo, no outro também, no outro que a Jane falou. Vamos, né, vamos fazer parte, vamos fazer uma grande rede aí de ajuda, né? Quanto mais a gente estudar, se olhar, né? Se observar, por exemplo, essa questão do burnout mesmo, vamos ficar alerta, vamos ver, vamos, né? E quem sabe muita gente está tendo esses sintomas aí, né? E não está percebendo que, de repente, está já quase no seu limite e continua, e, de repente, é na hora de dar uma paradinha e observar, né, o que está acontecendo. E é isso, então, uma boa noite para todos, né, e continuem com a gente no canal e nos nossos grupos aí, que a Rosane e a Jane também acabaram de colocar e que vai ter nos links aí na descrição. Tá? Um abraço e até breve. Até breve.